olhos e viu toda a campina do Jordão, que era também muito regado. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Isso antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ló escolheu essa terra. Versículo 12. Então Abrão habitou na terra de Canaã. Versículo 14. E disse o Senhor a Abrão: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, a banda do sul, toda essa terra eu te darei, somente até aqui. Por intermédio da vida de Abraão, nós aprendemos que a fé é o elemento fundamental da vida cristã. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, quando ele vai falar sobre os princípios elementares dos oráculos de Deus, ele diz que os primeiros princípios é arrependimento e fé, porque é através do arrependimento e da fé que nós acessamos o reino de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E esse crer envolve também se arrepender, porque quando João Batista começou a pregar, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, a mesma mensagem, e nessa mensagem ambos proclamaram o arrependimento e também a fé, porque eles disseram: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a fé é o fundamento pelo qual nós entramos, acessamos o reino de Deus. E eu quero começar mostrando o que é fé pelas Escrituras. Hebreus capítulo 11 vai falar sobre os heróis da fé. E no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E por meio da fé os antigos alcançaram testemunhos, e por meio da fé nós entendemos que o que se vê foi criado a partir do que não se vê. Em outra tradução da Bíblia, citando esse texto, diz assim: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Eu quero chamar a sua atenção para a primeira parte desse versículo aqui: uma posse antecipada do que se espera. Abraão, ele esperava o cumprimento da promessa de que ele seria pai de multidões, e por meio da fé ele se apossou dessa promessa. Quando Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que Abraão significa pai de multidões. Ele aceitou ser chamado Abraão e viveu como Abraão sem ser pai de multidões. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Eu consigo, por meio da fé, trazer uma realidade do futuro para cá, para o presente. Mas ela não é apenas uma posse antecipada do que se espera, ela é um meio de demonstrar as realidades que nós não vemos. Abraão não via no reino natural nada que indicasse que ele fosse pai de multidões, mas estava firme no que Deus lhe havia dito, pois sabia que se Deus disse é verdade, ponto final. Porque a realidade espiritual é superior à realidade natural. A realidade invisível é superior à realidade invisível. Paulo disse: nós vivemos por fé e não por vista. Então, Abraão não via nada no reino natural, mas estava firme no que Deus disse, na realidade invisível. E a fé, ela é um meio de demonstrar essas realidades que nós não vemos. E de que forma a fé demonstra as realidades que nós vemos? A resposta é falando e agindo. Porque a fé, ela tem uma voz. Paulo, ele disse: crie, por isso falei. E a fé também, ela age, porque ela tem obras. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Creio porque há um só Deus, faz bem, os demônios creem e estremecem. Mas com as minhas obras eu demonstro a fé que eu tenho, porque fé sem obras é morta. Então, o único meio de substituir uma realidade natural por uma realidade espiritual é confessando a palavra. Porque a palavra tem um texto que na tradução brasileira diz sobre a fé de Deus, ou a fé semelhante a Deus. Porque quando Deus fala, realidades se manifestam. Porque pela fé nós entendemos que por meio da palavra coisas passaram a existir. No princípio a terra era sem forma e vazia, disse Deus: haja luz, e a terra foi tomando forma. Mas a fé também, ela é semelhante a um portal. Isso daqui é muito forte.
Porque a fé nos leva através desse portal e nos introduz no mundo espiritual, onde as verdades de Deus estão, e nos permite agarrar essas verdades, trazer essa realidade para o mundo natural, no nosso espírito. E à medida que a gente vai desenvolvendo e andando em fé, essa realidade vai se materializar. Olha que loucura, Deus fala para Elias: Elias, vai para Sarepta, porque uma mulher vai te sustentar. Pela lógica humana, quando Elias chega, tinha que ter uma mulher com condições. Ele chega lá, a mulher só tem o último alimento para ela, e o filho dela vai morrer. Mas Deus já liberou no mundo espiritual que tinha provisão. Mas veja que para Elias experimentar a provisão que Deus tinha falado que teria, ele teve que se mover para o ambiente que Deus falou que tinha que ir. E quando ele chega lá, o ambiente é o quê? Escassez, vou morrer, é o último alimento. Mas no mundo espiritual, Deus já tinha liberado uma palavra. Então Elias entendeu: Deus trouxe eu aqui, então Deus vai ter que fazer um milagre na sua vida. Não vai se apagar, não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Então um milagre aconteceu. E a Bíblia diz que Elias ficou na casa dela muitos dias, nos dias de escassez. Então foi um milagre de multiplicação que aconteceu através da operação da fé. Fé que se movimenta, fé que anda, fé que fala, fé que se move. Então ela é semelhante a um portal, e nós precisamos entender que existem níveis de fé. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:13, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense além de ensino que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja que tem a fé salvífica. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que nem se glorie. Mas nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Porque nós fomos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as obras. E olha só, para você entender como é muito sério isso daqui, Mateus 17, o contexto é: Jesus sobe o monte, leva Pedro, Tiago e João, se transfigura diante deles enquanto estava orando. A nuvem da glória de Deus desce, parece Moisés e Elias. Quando os discípulos descem, tem um rapaz com uma queixa: Senhor, meu filho está passando por uma situação endemoniada, os discípulos não conseguiram expulsar. Aí olha o que Jesus diz no versículo 19: por qual motivo nós não conseguimos expulsar? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá, e assim vai acontecer. Parece contradição, porque Jesus falou: pela fé pequena de vocês, você não expulsou, mas se você tiver fé como um grão de mostarda, vocês podem até transportar monte. E às vezes a gente prega que fé do tamanho de um grão de mostarda pode transferir ou transportar monte, mas Jesus não está falando de tamanho. Jesus está falando de uma fé semelhante ao grão de mostarda. Aleluia, Jesus. Para que o grão de mostarda cresça, tem que ser semeado, ou seja, tem que ser colocado na terra. Olha só como que não faz sentido essa fala nossa que fé pequena move montanhas. Eu vou mostrar aqui vários textos que mostram Jesus repreendendo a fé pequena de pessoas. Mateus 6,30, homens de pequena fé. Jesus repreende aqueles que vivem preocupados com comida, roupa e o amanhã. Então, uma fé pequena olha para a necessidade, e a fé madura olha para o cuidado de Deus. Mateus 8,26, por que sois tímidos assim, homens de pequena fé? Os discípulos estavam no barco com Jesus, e mesmo assim entraram em desespero. Então, uma fé pequena, ela entra em pânico mesmo com Jesus presente. Mateus 14,31, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro começou bem, andando sobre as águas, mas ele afundou quando tirou os olhos de Jesus, mostrando que a fé pequena começa confiando, mas não sustenta a confiança. Porque a nossa fé, ela cresce à medida que os nossos olhos ficam fixados em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Tem um salmo que eu amo, diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos.
Então, se existe confusão na nossa vida, é porque os nossos olhos não estão fixados onde deveriam estar. Às vezes a gente ora e apresenta o tamanho grande do nosso problema para Deus. Mas alguém disse que a fé, ela não é assim. A fé, ela mostra o tamanho da grandeza do nosso Deus para a pequenez do nosso problema. Homem de pequena fé, foi que você duvidou. Mateus 17, aqui, Jesus fala assim: ó geração incrédula e perversa. Aqui Jesus vai além da pequena fé. Jesus mostra uma indignação pela incredulidade das pessoas. Para você ter noção sobre fé, certa vez quando Jesus passa em Nazaré, se não me engano, a Bíblia diz que ele não operou tantos milagres por conta da incredulidade e da falta de fé do povo. Tanto que nesse texto de Mateus 17, que o rapaz que estava endemoniado, mestre, se podes, liberta o rapaz. Se eu posso, lógico que posso, mas tudo é possível ao que crê. Ou seja, a responsabilidade não é apenas minha, o poder está em mim, mas você tem que crer para me mover e operar. Aleluia! Agora vê que existe fé que são elogiadas do centurião romano. Nem mesmo em Israel achei fé como essa. Um homem gentil, fora da aliança, demonstra uma fé absurda. Ele crê que uma palavra de Jesus à distância é suficiente. Essa fé cativou Jesus. Uma fé respaldada não em sinais, mas na palavra. A mulher cananeia se prostra. Mulher, não é lícito deixar a comida da mesa e dar para os cachorrinhos dela, se humilha. Mulher, grande é a sua fé. Ela foi ignorada, confrontada e mesmo assim não desistiu. Jesus elogiou a perseverança dela, a humildade dela. Então essa é uma fé que não se ofende. É uma fé que atravessa o silêncio de Deus. Aí em Lucas 17, Jesus fala sobre o perdão. 70 vezes 7 tem que perdoar. Pedro falou para os discípulos: Senhor, então aumenta-nos a fé, medidas de fé, fé crescente, fé que deve crescer e crescer no conhecimento de Deus, como o pastor citou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pedro disse: crescer na graça e no conhecimento, e os discípulos oram para a fé crescer. Aí Jesus cita novamente o que ele disse em outra parte: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te daqui, e assim vai acontecer. E olha só, o apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1,3, ele diz assim: a vossa fé cresce sobremaneira. Ou seja, a fé não nasce pronta, ela aumenta com o tempo e ela aumenta à medida que a gente vai executando ela. É como um músculo que você tem que se mover para ele crescer. Glória a Deus. Romanos 1,17, Paulo diz: de fé em fé, o justo viverá pela fé, de fé em fé. Vida cristã, jornadas progressivas de fé. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha dia após dia até se tornar dia perfeito. Mateus 13:31, Jesus ele conta uma das parábolas. Nessa parábola ele compara o seu reino a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou, plantou no campo, e que na verdade é a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que todas as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se no seu ramo. Então, fé como um grão de mostarda nos mostra o potencial de expansão. E de que forma essa fé cresce? Pedro orou. Romanos 10:17, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aqui está o segredo do crescimento para a gente crescer em fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé cresce quando você se alimenta da palavra. Eu já perguntava para o pastor: por que nós não vemos tantas manifestações de Deus? Ele disse: simples, porque nós alimentamos o nosso corpo 3, 6 vezes ao dia, mas alimentamos o nosso espírito uma vez por semana com o sanduíche gelado. Então não tem crescimento espiritual sem um relacionamento com as Escrituras. Porque uma coisa, como eu disse aqui em uma das pregações, é sair do Egito, e outra coisa é entrar na terra prometida. Quantos saíram do Egito? Quase 1 milhão de pessoas. Quantos daquela geração entrou? 2. Porque
porque a palavra que eles receberam não foi acompanhada com fé. Então é por isso que muitos começam, mas não termina. Daqui a pouco Verdade, porque Deus. não se santifica por meio da palavra. A palavra nos santifica. Efésios 5, Jesus lava a igreja, santifica a igreja por meio da lavagem de água, sua palavra. Olha o que Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 3,15. Timóteo, desde a infância você sabe as sagradas letras que te tornam sábio para a salvação pela fé. 1 Timóteo 4,6, Paulo diz assim: nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então a palavra é alimento. Jesus disse em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Jesus ele também disse: examinem as escrituras, porque nelas tem a vida eterna. E eu tenho um texto aqui, nem segue a introdução, Jarvis. Meu Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios 4, tenho que ler esse texto aqui, se puder projetar, para você entender o meio pelo qual nós conhecemos a glória de Deus. 2 Coríntios 4, 6. Aleluia. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. Aleluia. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo está citando Gênesis 1. Disse Deus: haja luz. E de que forma a luz dissipou as trevas? Palavra. Então Paulo conecta que nós temos acesso a essa luz por meio da palavra. Conhecemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Apocalipse 19, quando Jesus vem montado no cavalo branco, João fala que o nome dele é Verbo de Deus, Palavra de Deus. Quando Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. Sabe o que a Bíblia diz? Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, mostrava onde que ele estava em cada parte das escrituras. E no partir do pão, quando Jesus vai para a casa daqueles discípulos, ele desaparece. Aí os discípulos olham uns para os outros e dizem: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as escrituras? Então, fogo sem escritura é fogo estranho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É fogo estranho. Não, mas eu estou arrepiado, estou sentindo. Fé ela não sente, ela sabe, é uma convicção. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus prometeu para Abraão: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que a pode contar. Assim vai ser sua posteridade. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Deus prometeu para Abraão duas linhagens. Abraão, a sua linhagem vai ser como as estrelas do céu, como as areias do mar. Ou seja, Deus já estava profeticamente falando que Abraão teria uma linhagem celestial e uma linhagem natural, uma linhagem espiritual e uma linhagem carnal. Para você entender, o Novo Testamento ele está oculto no Antigo e o Antigo está revelado no Novo. E o Evangelho não começa em Mateus, o Evangelho começa em Abraão, porque o Evangelho é eterno. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação entre Antiga e Nova Aliança. Paulo compara a Antiga Aliança com o Monte Sinai e a Nova Aliança com o Monte Sião, Jerusalém. E ele compara Agar com a Antiga Aliança. Seu filho Ismael. Agar, a gente sabe que Agar veio de Abraão quando Abraão passou pelo Egito. E de Agar veio Ismael, que nasceu segundo a carne pela decisão humana de Abraão com Sara. E Paulo liga Agar, a escrava, ao Monte Sinai. E ele diz que essa Agar corresponde a Jerusalém terrena. Isso está lá em Gálatas 4:24. Então Agar é o Sinai e corresponde a Jerusalém atual, pois vive em escravidão com seus filhos. Ou seja, Paulo está dizendo que confiar na lei para salvação mantém a pessoa em escravidão espiritual. Agora a segunda aliança é Sara, que representa a promessa e a nova aliança. Sara, ela é livre. Seu filho foi Isaac. Isaac nasceu pela promessa, não pelo esforço humano. Romanos 4, do 18 ao 22 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu que seria pai de multidões. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo adormecido,
sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Então, nós não somos de Sinai, nós não somos filhos de Agar, nós somos filhos de Abraão através de Sara. Então Paulo conclui dizendo que os cristãos são filhos da promessa como Isaac. Então, nós já vemos Paulo usando o Antigo Testamento para mostrar o Evangelho, porque como eu disse aqui, o Evangelho não começou em Mateus, o Evangelho ele é eterno. O Novo Testamento começa em Mateus, o Novo Testamento ele é antes do Antigo Testamento, porque Jesus ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Assim como Abraão tinha Sara como sua esposa e depois veio Agar, mas pela cronologia parece que a nova aliança veio primeiro para depois a antiga aliança. A antiga aliança veio primeiro para depois a nova aliança veio depois. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Apocalipse 14:6, João, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Um evangelho eterno. O evangelho não começa em Mateus. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele vai falar sobre o mistério que estava oculto. Eu vou citar alguns textos aqui, Romanos 16, 25 e 26. Paulo diz assim: segundo a revelação do mistério que esteve oculto durante tempos eternos, mas que agora se manifestou e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Paulo afirma aqui que o evangelho estava oculto, foi revelado e é pregado a todas as nações, e Paulo diz que toda a escritura é profética. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é penetrante, uma espada afiada de 2 gumes, penetra na divisão da alma do espírito, juntas e medulas. Ou seja, toda a escritura ela tem 2 gumes, o histórico e o profético. E nós temos que entender que nós somos seres tripartidos ou tricotômicos, espírito, alma e corpo. Então, quando você nasce de novo, o seu espírito já está pronto. Por isso que Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque no espírito você foi justificado. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o espírito. Jesus, Deus, o Pai, olha para você e vê Cristo. Porque você está coberto pelo sangue, justificação. Mas nós não podemos parar na justificação. Justificação é o início, nós temos que avançar na santificação. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o soldado transpassou, saiu sangue e água. Aleluia. Sangue, justificação. Água, santificação. Palavra. A Bíblia diz que João Batista, no Evangelho de Marcos, era justo e santo. Aleluia. Paulo diz em Romanos 8 que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E no mesmo capítulo ele diz: e a ardente expectativa da criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Aí a gente lê a mesma palavra. Não, o original, a primeira palavra está relacionada a um filho bebê, criança, imaturo. A segunda palavra está relacionada a alguém já maduro. Primeira palavra, Paulo falando: o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos justos. Mas nós não podemos parar na justificação, nós temos que avançar na santificação. Aí eu quero relembrar para você algo que eu falei aqui no dia que eu preguei. 42 rapazes zombaram do profeta. Sobe, calma. Aí o profeta olhou, lançou uma palavra, 2 ursas se levantou, despedaçou os rapazes. Você fala: mas para que isso? A palavra rapazes ali traz a ideia, sabe de quê? De uma pessoa que já deveria ser madura, mas ainda se age como uma criança. Aí agora eu tenho que falar algo aqui. Deus, ele ainda usa urso, e ele usa o próprio diabo para tratar com rapazes, para disciplinar rapazes, para disciplinar pessoas imaturas.
não acredito que Deus use o diabo. Tá bom. Jó, homem justo, temente a Deus, se desviava do mal. Mas quando a gente vai lendo lá nos últimos capítulos, a Bíblia diz que Jó era justo aos próprios olhos. Aí Deus usa o próprio Satanás para moer Jó. E Satanás, querendo ou não, se ele tocar em alguém que está posicionado, ele vai tocar porque Deus permitiu dentro da sua soberana vontade. E ele, querendo ou não querendo, vai fazer o reino de Deus avançar. Porque depois de tudo que Jó passou, ele diz: eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Certa vez Paulo queria ir para Tessalônica, aí Paulo escreveu na carta: o diabo me parou. O diabo parou ele, escreveu carta que chegou até nós. Os irmãos de José tentaram assassinar, mas depois um intercedeu lá. É uma ação demoníaca ali. Mas sem eles perceber, Deus transformou toda aquela situação para o bem. Irmãos, vocês tentaram me matar, mas Deus me enviou adiante de vós para a preservação da vida de vocês. Mateus 16, Pedro tem a revelação de que Jesus é o Cristo. Mas daqui a pouco Jesus fala que tem que ser crucificado. Aí Pedro começa a pregar para Jesus: Senhor, não é assim não. Ser crucificado, você não tem misericórdia de ti. Aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, somente as dos homens. Ou seja, Jesus coloca o intelecto de Satanás no mesmo nível dos homens, porque o diabo não tem revelação. Quem tem revelação é ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus. 2 anos para baixo, vamos assassinar tudo. Moisés é criado aonde? No próprio Egito, no lugar onde o decreto de morte tinha saído. O diabo não tem revelação. Jesus vem, a mesma coisa acontece. O diabo não tem revelação. Tenta, mas não consegue. 1 Coríntios 5, Paulo tratando um caso da igreja. Tinha um rapaz que teve relação com a madrasta. Sabe o que Paulo fala? Eu não estou presente com vocês aí não, mas eu já decidi o que tem que ser feito. Entrega esse cara a Satanás. Como assim? Isso mesmo, entrega ao diabo. Para ele ser tocado na carne, mas para a salvação da alma. Na carta de Timóteo, Paulo fala assim: tem uns caras aí que estão pregando que não há ressurreição, Alexandre e Mineu. Mas eu já decidi e já entreguei eles ao diabo. Para a destruição do corpo, mas para a preservação da alma. Aleluia. Ainda sobre Jesus, usou a boca de Pedro para falar: tem misericórdia de ti. Mas na ceia, o diabo entra em Judas e leva Jesus exatamente para o destino profético dele, a cruz. Começa a perseguir a igreja. Vocês vão ser testemunhas: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A igreja fica lá em Jerusalém. Aí daqui a pouco o que acontece? Perseguição. E a igreja começa a avançar. Aleluia. Nós temos que ter esse entendimento. Sabedoria de Deus oculta. Escrituras proféticas. Ainda sobre a sabedoria de Deus oculta, eu vou citar só mais algum texto aqui. Efésios 1:9, Paulo diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que puser em Cristo. Efésios 3, versículo 3, Paulo diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Tem mais textos aqui, mas deixa eu avançar aqui, porque eu quero mostrar aqui que o Evangelho não foi inventado por Cristo, pelos apóstolos, mas o Evangelho já era revelado aqui, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, nos Salmos, os profetas. E o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Ele fala que quando os judeus leem o Antigo Testamento, eles leem com véu. Porque para pensar, no primeiro século eles não tinham acesso ao Novo Testamento. Não eram todas as igrejas que tinham o livro de Mateus e Apocalipse, o Novo Testamento. Então eles tinham que pregar Cristo a partir do Antigo Testamento. Então, para você entender, a Escritura é sobre Aleluia, Deus. Cristo. Porque você vê, Deus cria todas as coisas, em Gênesis 3 é a queda.
de Gênesis 3 em diante é o plano da redenção em ação, é o plano da reconciliação em ação. Mas o que acontece? Os falsos mestres vê tudo, vê dinheiro na Bíblia, vê forma disso na Bíblia, vê forma daquilo na Bíblia, mas a Bíblia é sobre um assunto. Mais para frente talvez não consiga explicar. Gálatas 3, do 7 ao 9, olha o que Paulo diz: sabei que os da fé que são filhos de Abraão, ou seja, nós somos a linhagem celestial de Abraão, como as estrelas do céu. Aí Paulo diz assim: tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, Abraão ouviu o Evangelho do próprio Deus antes de Cristo. Abraão é o primeiro cara a acreditar na ressurreição. Eu separei aqui Hebreus 11, do 8 ao 16, mas só para você entender, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como terra limpa. Porque Abraão já entendia que a terra de Canaã era só um vislumbre da terra celestial, da Canaã celestial, da Jerusalém celestial. Por isso que a Bíblia diz: ele se movia habitando em tendas, com essa convicção de que ele era peregrino. Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: a nossa pátria está no céu, onde nós aguardamos Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Pedro diz: somos peregrinos e forasteiros. E você vê que uma das formas pelas quais o diabo opera, a mulher encurvada. Ou seja, se o diabo consegue fazer você ficar fixado apenas aqui na terra, ou apenas olhando para si, já te derrubou. Um dia eu conversando com o pastor, eu até falei: às vezes nós podemos estar fazendo a obra de Deus, mas na realidade nós estamos construindo uma torre Babel. Porque quando nós construímos ou fazemos a obra de Deus em prol do nosso próprio nome, não é Sião, não é Jerusalém, é Babel. É satânico e diabólico. Não creio. Qual foi a queda de Satanás? Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Babel. Construamos e façamos um nome para nós. Porque evangelho é você abrir mão da sua identidade. Então quando alguém vem trazendo algumas mensagens que só giram em torno do eu, você tem que tomar cuidado, você tem que analisar, você tem que provar. Porque a Bíblia diz: provai os espíritos. Porque nem todo espírito procede de Deus. Desse jeito. Olha só, Paulo indo para a oração, homem de Deus, hein? Homem de Deus, hein? Homem de Deus, hein? Santo homem de Deus, hein? Paulo olhou e falou: para trás de mim, Satanás. Está repreendido, sai. Espírito de adivinhação. E hoje nós vemos que nós não sabemos mais o que é profecia, porque a gente acha que adivinhação é profecia. Deus, aleluia. E olha só que loucura isso daqui. Balaão, profeta, tudo que ele profetizou se cumpriu. É verdade. Mas sabe como que ele é lembrado no Novo Testamento? Falso profeta, imoral, avarento. Porque também o que define um falso profeta não é apenas a sua boca, é o seu coração. Meu Deus. Acertou a profecia, mas o coração era corrompido, ganancioso. Deus. Aí Paulo diz que tem muitos que acham que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O amor à riqueza é a raiz de todos os males. Não a riqueza em si, porque tem pessoas que não contêm riqueza, mas é avarento, materialista, e carrega a raiz de todos os males em si. E tem pessoa que é próspero, rico, mas ele carrega a doutrina de Paulo, contentamento. Paulo está preso e ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem passar necessidade e sem também ter fartura. Esse é o segredo. Abraão, peregrino, não vou armar tendas aqui, mas eu vou me mover. A nação de Israel, durante a sua peregrinação, nuvem da glória. Se a nuvem se move, eu me movo. Se a nuvem está parada, eu fico parado. Porque às vezes a gente quer se mover e performar diante das pessoas e a nuvem está parada. E se a nuvem está parada, não adianta eu querer forçar.
E a gente carrega esse perigo de se mover por demanda. Lázaro está morto, Lázaro está enfermo. Vem Jesus. Está enfermo? Daqui a 2 dias eu saio daqui. Não vou me mover por demanda, não vou me mover pela pressão. Abraão, fé nas promessas de Deus. Olha o que Jesus disse de Abraão. Abraão viu o meu dia. O cara está 2000 anos antes de Abraão viu o meu dia. Fé, semelhante a um portal. Fé, uma posse antecipada das coisas que se esperam. Fé, um meio de demonstrar as realidades que não se vê. Quando que Abraão viu o meu dia? Olhar. Nós vamos adorar e vamos voltar. Um vislumbre do Calvário. Isaac, em uma parte, é um tipo de Cristo. Submissão, lenha nas costas, vai até o final, não fala nada. Mas também é um tipo da humanidade, porque quem deveria morrer? Toda a humanidade. Mas o Cordeiro Deus provê. Abraão viu o meu dia e me glorificou. Eu ia entrar aqui, mas não vai dar. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória. Santo é o Eu ia falar dos 4 reis. Deixa eu tentar aqui correndo. Não dá nem para entrar direito na lição. Queria entrar também e falar sobre a questão de Ló se movendo por vista. Vou entrar nesse assunto aqui, é mais prático. Olha só. O texto que a gente leu, Gênesis 13, para encerrar. O versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Era como o jardim do Senhor. Então tinha uma aparência que trazia a memória do Éden, o jardim do Senhor. Aleluia. Mas o que acontece? Andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Ló, ele escolheu a região fértil perto de Sodoma, baseado na aparência, baseado na visão. Viveu em Sodoma, perdeu quase tudo, a cidade foi destruída. Outro exemplo de alguém que tomou uma decisão com base no que viu. Eva, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável e desejável, ela tomou decisão do que parecia bom aos olhos, consequência, a queda da humanidade. Aí entra aqui, o diabo não é ateu. Quando o diabo foi persuadir Eva, ele não tirou Deus da equação, ele só trocou umas palavrinhas. Boa, agradável e desejável. Aí Romanos 12, sabe o que a Bíblia diz? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então tirou o perfeita, colocou o desejável. Então você está vendo? Uma palavrinha trouxe a queda da humanidade. Aleluia. Por isso que a Bíblia chama os crentes de Bereia de nobre. Eram nobres, examináveis. Não para tentar encontrar erro na pregação de Paulo, mas, como disse Adão Tozen, um homem, uma Bíblia aberta e uma caneta encontrará mais erros em si do que na própria Escritura, porque não tem erro, é irrefutável, é eterno, é extraordinário. Para você ter ideia, a Bíblia diz: o nome de Jesus está acima de todo nome. E a Bíblia diz também que Deus colocou a sua palavra acima de todas as coisas. A Eva tomou uma decisão baseada no que viu. Tinha muita coisa ainda para falar. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos caminhar para o final já. Glória a Deus. Se coloca de pé. Tinha muita coisa para dizer. Aleluia, Deus. Nós precisamos nos mover por fé. Meu Pai. Verdade. Obrigado. Nos mover não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que Deus diz. E entender que a realidade espiritual é superior à realidade natural. Para você entender, quando a Bíblia diz que Eliseu,
A cidade é sitiada. A Bíblia diz que o moço vê a cidade de Samaria sitiada e falou: ai meu Senhor, já era. Já era. A cidade está sitiada. Aí Eliseu faz uma oração, abre os olhos do moço. Quando ele abre os olhos do moço, ele vê a realidade espiritual. Nós estamos vivendo